E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o Elon Musk e a sua mais recente aquisição, o Twitter. Vamos analisar principalmente a reação da grande mídia, da grande imprensa e especialmente dos verificadinhos do Twitter que hoje reinam nessa rede social e que aparentemente não ficaram tão felizes assim com essa notícia. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de explicar brevemente o que está acontecendo. Muitos de vocês talvez estejam esperando a minha resposta para suavemente comentado e podem ficar tranquilos, a resposta virá. Na verdade, eu já respondi todo o vídeo dela ao vivo. Eu fiz logo que saiu o vídeo, eu fiz um react. Eu até planejava trazer esse react aqui para o canal logo que ele fosse liberado, mas eu achei melhor esperar e lançar primeiro um vídeo bonitinho, editadinho, com a resposta mais sucinta, né? Afinal de contas foram 6 horas de live, de qualquer forma, ainda que eu tentasse resumir, ficaria um vídeo imenso. Ainda planejo lançar, mas vai ser num segundo momento. Então é basicamente por isso que esse vídeo ainda não saiu. É um vídeo um pouco mais elaborado. A Suavemente Comentado levou uma semana para apresentar os argumentos dela, enquanto a gente rebateu de bate-pronto ao vivo, eu e o Eli Vieira. Mas para produzir um vídeo com roteiro, edição, aí vai levar mais tempo, não tem jeito. E para quem não faz ideia do que eu tô falando, não tá entendendo nada, bom, talvez você tenha notado que eu fiquei aí mais uma semana sem postar vídeos. Isso aconteceu porque um vídeo meu levou strike por excesso de denúncias. Já está bem claro isso, eu já recebi inclusive, eu tenho os prints das pessoas que denunciaram e mostraram lá que fizeram a denúncia para derrubar o meu vídeo. Então, derrubaram o meu vídeo e isso também bloqueou o meu canal por uma semana. Por isso que vários vídeos acabaram atrasando, por isso que eu lancei 2 vídeos aí, o de segunda e de terça, sobre assuntos que já tinham passado. Não que isso seja uma novidade aqui para o canal, mas eu precisava lançar esses porque, bom, um era sobre o BBB e o BBB terminou ontem, então já estava acabando o prazo limite realmente para lançar aquele vídeo. E o outro era sobre o Twitter. E como eu queria comentar sobre o Elon Musk comprando o Twitter, aquele vídeo precisaria ser lançado antes. Porque os dois assuntos meio que estão conectados, né? O primeiro vídeo demonstra, o vídeo que eu lancei ontem demonstra como o Twitter é um lugar extremamente tóxico, mas ainda assim bastante influente. E o vídeo de hoje a gente vai discutir sobre as mudanças que a aquisição do Elon Musk podem fazer aí na plataforma. De repente pode ser que essa situação mude radicalmente, esperamos que mude. Vários outros ficaram engavetados também, porque fiquei com o canal bloqueado por uma semana. Eu fiz vídeo sobre o Gabriel Monteiro, tive que mexer em algumas coisas, nem tenho certeza se vou lançar ainda, acabou ficando muito superficial, porque eu removi também algumas outras coisas que eu tinha comentado para fazer com que ficasse meio que dentro de contexto. Então, enfim, fora os assuntos que já haviam passado, que eu já havia inclusive gravado e comentado, ainda tinham esses assuntos que também são urgentes, como o assunto do vídeo de hoje, também tem o do Johnny Depp, que muita gente está me pedindo para comentar. Tudo isso em meio a essa treta, a esse pequeno cancelamento que eu acabei sofrendo. Para quem está curioso, vocês conseguem mais informações sobre essa treta lá no canal do Tragicortes, porque como o canal aqui, o principal, estava bloqueado, muitos vídeos foram publicados lá, os cortes dessas lives que eu fiz respondendo já as primeiras partes dessa treta. Eu não estava conseguindo nem utilizar minha aba de comunidade para compartilhar, mas agora que liberou já compartilhei um deles, mas tem mais coisa lá, enfim, se vocês quiserem ver, então é só ir lá para o Tragicortes e já se inscrevam lá também, porque muito conteúdo que eu produzo em live acaba indo só para o Tragicortes, então é um lugar a mais por onde vocês podem acompanhar as minhas opiniões, às vezes sobre questões mais aleatórias, nem sempre tão sérias assim. Beleza? Eu precisava passar esses recados para quem tá mais curioso, ansioso também, pensando, vai responder, não vai responder? Nossa, ela te refutou. Cara, não, tudo que ela falou no vídeo tem resposta, foram muitas distorções, tanto que já respondemos em live. Então, os mais antenados com certeza já perceberam a estratégia retórica utilizada no vídeo, teve muito ataque às fontes, né, muito ad hominem para tentar desqualificar quem estava utilizando os argumentos, poucos ataques diretos aos argumentos, muitas distorções e mentiras também que a gente vai desmentir aí no vídeo que será publicado em breve. Mas é isso, não tenho como adiantar muita coisa, porém, para quem acha que, nossa, não tem como responder, então só fica tranquilo, fica calmo, espera pelo menos a tréplica e aí você realmente avalia os dois lados para ver quem aparentemente tem mais razão nessa história, né? Bom, realmente foram muitos recados, então vamos logo falar sobre o tema do vídeo. Toda essa história começou com essa primeira grande notícia aqui. O Elon Musk se torna maior acionista individual do Twitter. Então, foi um caminho que ele foi trilhando aos pouquinhos, né? Primeiro ele comprou só uma parte do Twitter, mas sendo o maior acionista, ele já tinha bastante influência dentro da plataforma e isso já começou a deixar os militantes que utilizam o Twitter como a sua principal ferramenta de cancelamento em choque. Porque começaram a pensar, meu Deus, e agora? Essa plataforma será tomada por essa gente nefasta da extrema-direita que luta pela liberdade de expressão? Por essa coisa horrível como liberdade de expressão?
E aí as pessoas vão poder falar qualquer coisa, até as coisas ruins que machucam e que ofendem? Não, tá errado. E pouco tempo depois de se tornar o maior acionista, ele já propôs aí a compra da plataforma, para deixar a galera mais desesperada ainda. Então, 41,5 bilhões de dólares para comprar o Twitter. Como vocês podem ver aqui embaixo da manchete, ele também utilizou da sua influência para tentar convencer os responsáveis de que vender o Twitter para ele seria a melhor opção. Ele falou que estava oferecendo 54 dólares por ação e que ele reconsideraria ser acionista na companhia caso a proposta fosse negada. E, enfim, logo que ele se tornou acionista, as ações já começaram a valorizar, as ações do Twitter. Então o mercado já havia reagido muito bem, ou seja, se ele reconsiderasse, provavelmente o Twitter iria desvalorizar. E pelo que eu entendi, ele fez uma proposta bem acima do que o Twitter valia, realmente assim, pra galera não pensar duas vezes. Não tem como, é uma proposta boa demais para recusar. Ele também falou que já tinha um plano B caso não conseguisse comprar o Twitter, ou seja, já deixou no ar que provavelmente ele iria criar uma rede social para competir com o Twitter. Uma estratégia um pouco mais complicada, porque várias outras redes sociais já tentaram fazer isso sem tanto sucesso assim. Talvez ele estivesse considerando investir em uma outra plataforma já consolidada. Enfim, não entrou tanto em detalhes e muita especulação foi feita em cima desse possível plano B do Elon Musk, mas já não vem ao caso porque, no fim das contas, ele de fato conseguiu comprar o Twitter. Como vocês podem ver aqui nessa matéria do G1, já está tudo certo. O bilionário chegou a um acordo para adquirir a rede social por 44 bilhões de dólares e transformá-la em uma empresa de capital fechado. E aí, como eu falei, primeiro vamos dar uma olhada. Isso aqui, brevemente, aqui a gente está vendo uma matéria da Veja, mas matérias como essas foram publicadas em tudo quanto foi lugar. Por que Elon Musk pode fazer do Twitter a rede dos sonhos dos bolsonaristas? Então o pessoal em choque, Nossa, ele está defendendo a liberdade de expressão aqui também, ó. Bilionário diz que é pela liberdade de expressão. Mas que tipo de liberdade? Que tipo de liberdade? Porque vocês sabem, as pessoas que se incomodam com quem defende o discurso de liberdade de expressão geralmente possuem definições de liberdade bastante questionáveis, Uma liberdade não tão livre, assim, a liberdade só para quem pensa como a gente, para quem concorda com a gente, para quem defende as nossas pautas. Quem discorda é censura, é silenciamento, é cancelamento. Para eles, isso é liberdade. O outro lado, ter voz para falar. O outro lado, poder emitir as suas opiniões sem cancelamento, sem censura, isso não é liberdade. Que tipo de liberdade é essa? Onde não são só as pessoas que concordam comigo que podem falar? Não, isso é absurdo, completamente absurdo, um mundo terrível. E, claro, não poderia ser diferente, a gente viu muita hipocrisia sobre esse assunto, como, por exemplo, essa publicação do Business Insider falando: a compra do bilionário Jeff Bezos no Washington Post marca uma transição cultural fascinante na América. Super empolgado, então, com Jeff Bezos comprando o Washington Post. Bacana, nenhum problema em relação a isso. Estava felizão, uma publicação de 2013. Porém, ao longo da década, parece que alguma coisa mudou. E aí, o mesmo Business Insider falou que a tentativa de Elon Musk de comprar o Twitter representa uma nova ameaça assustadora, trolls bilionários assumindo as mídias sociais. Então, por que de repente um bilionário comprando uma rede social se tornou algo problemático? Agora ele é simplesmente um troll. Será que é porque este bilionário em questão não está tão alinhado aos valores que a galerinha do bem, os verificadinhos, tanto adoram defender, enfim, os valores que são caros a eles? E o próprio Washington Post acabou publicando uma matéria bastante hipócrita falando que a nomeação de Musk para o conselho do Twitter mostra que precisamos de regulamentação das plataformas de mídia social para impedir que pessoas ricas controlem nossos canais de comunicação. Um jornal é um canal de comunicação, vocês concordam, certo? Então, segundo o Washington Post, eles precisam de regulamentação porque isso é um grande risco, Bilionários comprando canais de comunicação. É um risco tremendo. Só que, como vocês acabaram de ver, o próprio Washington Post é de propriedade de Jeff Bezos, fundador da Amazon. Novamente, se for o bilionário certo, com as posições certas, defendendo as pautas certas, aí não tem problema. Aí pode deixar os bilionários despejarem a sua fortuna em cima dos veículos de comunicação, para comprar rede social, para comprar o que for, tanto faz. Ninguém liga, ninguém se importa, porque
tá tudo certo. Se o bilionário for de esquerda ou for mais alinhado às pautas identitárias, aí eles vão comemorar, né? Vão soltar fogos de artifício. E agora uma das partes mais interessantes. O Famiclone fez uma thread reunindo aqui, ó, os gringos de selo azul colapsando com a proposta do Elon Musk de comprar o Twitter. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui, ó. O homem mais rico do mundo, alguém que costumava ser comparado ao Homem de Ferro da Marvel, está se comportando cada vez mais como um supervilão de cinema, comandando recursos aparentemente ilimitados para financiar suas travessuras. Absurdo, absurdo Elon Musk querer comprar uma rede social, transformar o Twitter em uma empresa de capital fechado. Absurdo. Só pode ser coisa de vilão isso. Hoje no Twitter parece a última noite em uma boate de Berlim, no crepúsculo de Weimar, na Alemanha. Suponho que seja Weimar, porque é alemão, né? W costuma ter som de V, um Wagner deveria saber disso, então. Porém, não sei, não sou fluente em alemão. Enfim, basicamente o cara tá falando que acabou a festa, né? Acabou a festa, agora o Twitter não presta mais. Se Elon Musk comprar o Twitter com sucesso, isso pode resultar na terceira guerra mundial. Caramba, essa previsão não tá nem um pouco apocalíptica, né? Não, super tranquilo. Certamente, o Elon Musk comprando o Twitter pode resultar na terceira guerra mundial e na destruição do nosso planeta. É um pouco sensacionalista, né? Esse verificadinho aí, acho que se passou um pouquinho assim, um pouco, de leve. Aqui uma matéria do Washington Post. A visão de Elon Musk de liberdade de expressão será ruim pro Twitter. Inclusive, hoje mesmo também saiu uma parada que o Peter compartilhou aqui, eu dei RT, ó. Ele compartilhou isso aqui. Elon Musk e Twitter. Liberdade de expressão preocupa especialistas. E aí o Peter fez a pergunta, né? Que especialistas? Especialistas em quê? Quem será que são esses especialistas preocupados com a liberdade de expressão, né? Nossa, com certeza, ó. Muita liberdade no Twitter para as pessoas falarem o que pensam vai ser terrível. Porque assim, hoje a gente quase não tem absurdos no Twitter. Quase não tem. Pessoas falando todo tipo de aberração, de atrocidade no Twitter, né? Tem pra caramba. A questão é que só ganha engajamento se essas atrocidades forem ditas em nome das causas identitárias, né? Aí você pode defender o extermínio de uma raça. Você pode falar que miscigenação, que a mistura de raças é genocídio e tá tudo bem, não tem problema. Você vai ter engajamento, você vai ter alcance, apoio, tudo quanto for. Enfim, você vai ter o perfil verificado, não tem problema. Então, realmente, assim, a liberdade de expressão só pode ser a pior coisa que vai acontecer pro Twitter. Porque corre o risco de ter pessoas falando o quê? Falando que os identitários estão errados. Isso seria um pesadelo. Mais uma aqui, ó. Não quero sair do Twitter, mas parece que se o Musk comprar, ele se tornará completamente inabitável para pessoas trans e muitas outras pessoas. Muita gente prometeu que ia sair do Twitter se o Elon Musk comprasse. Muita gente prometeu. Eu quero só ver essas pessoas cumprindo aí as suas promessas. Só que são pessoas que não costumam ter muito palavra, então a gente nem dá muita bola para isso, né? Mas que teve muita promessa, isso teve. Inclusive fica também o seu chamado. Se essa galera tá saindo do Twitter, é a hora de separar o joio do trigo. Porque a gente também precisa então, ó, seguir os passos do grande Elon Musk, entrar na plataforma. Mano, o Twitter sempre foi uma desgraça. Realmente assim, não era aconselhável você estar lá dentro. Mas se tem um momento para virar esse jogo, esse momento é agora. A hora de criar uma conta no Twitter é agora, mostrar adesão, apoio aos perfis, às vozes que não tinham engajamento, que não tinham alcance, que geralmente entravam ali no shadow ban, que o algoritmo da plataforma tentava esconder. A hora da gente se juntar e bater de frente com essa ferramenta de cultura de cancelamento é essa. A hora é essa. É só o que eu tenho para falar. E se você for entrar no Twitter, já aproveita e me segue lá, Wagner Tomazoni, @WagnerTomazoni, tá aqui, ó, meu perfil. Bem fácil de encontrar. É meu nome. Não tem muito segredo, não tem mistério. Enfim, vamos ver mais gente surtando aqui, né? Eu estou assustado com o impacto na sociedade, na política, se Elon Musk adquirir o Twitter. Ele parece acreditar que nas redes sociais vale tudo. As pessoas podem falar o que elas pensam. Não, ele acredita nisso. Tá errado, mano. Para que a democracia sobreviva, precisamos de mais moderação de conteúdo. Não menos, óbvio. A democracia é o quê? É você silenciar as pessoas que falam que você não gosta. Isso é democracia. É assim que a democracia funciona. Uma rede, de forma totalmente arbitrária, decidindo qual tipo de discurso deve ter mais relevância, qual deve ter menos, qual deve ser censurado, o que é verdade, o que é mentira. Quantas mentiras, ou aliás, quantas verdades o Twitter censurou nos últimos anos, alegando que eram mentiras. Em épocas de eleição, inclusive, o Twitter censurava todas as matérias, publicações sobre o laptop lá do Hunter Biden, falando que aquilo era fake news. Não faz muito tempo, toda a história do Hunter Biden se provou verdadeira.
E muitos eleitores americanos falaram que se eles soubessem dessa informação na época das eleições, eles teriam votado diferente. Ou seja, o Twitter praticou ativamente censuras políticas durante as eleições americanas para beneficiar um dos candidatos. Chegou ao ponto de bloquear a conta do Trump. Mano, sério, é um negócio completamente bizarro, completamente insano, mas para essas pessoas isso é democracia. É quando só eles falam. Eles são as pessoas do bem que lutam contra o fascismo, né? Porque os fascistas somos nós, né? E depois de tudo, os fascistas somos nós. Elon Musk lançando uma oferta hostil de aquisição para o Twitter. Ele está dando a Lex Luthor, né? Está dando uma de Lex Luthor comprando o Planeta Diário. Essa tradução ficou meio esquisita, mas enfim, dá para entender. Gente, tem mais um monte de publicação. Olha só, sério. É uma infinidade de perfis dando chilique, completamente horrorizados com a possibilidade do Elon Musk deixar o Twitter mais livre e fazer com que vozes de esquerda e de direita tenham basicamente o mesmo peso dentro da plataforma. Um monte de gente louca. E isso aqui foi incrível. Já é incrível, assim. Mesmo que o Elon Musk não fizesse nada, isso aqui já é uma grande prova do que a gente sempre disse por aqui. Que essa galera, por mais que tente negar, sabe que as redes sociais possuem viés e eles sabem que é o viés deles. Eles às vezes ficam falando, nada a ver, isso é tudo teoria da conspiração. Por que eles ficaram malucos então com a possibilidade de um bilionário mais inclinado para o outro lado comprar a rede social defendendo o discurso de liberdade de expressão? Por que será, não é mesmo? Mas eles vão negar até a morte que o Facebook, o Twitter, o Instagram e o próprio YouTube são mais alinhados ao lado dele. Vão negar quando tem um vídeo derrubado, né? Quando alguém joga um público cancelador para fazer mutirão e derrubar um vídeo, eles vão falar, nada a ver, eu já fiz discurso polêmico também, meu vídeo não caiu, eu também falo sobre assunto espinhoso e não cai. Talvez porque você esteja do lado certo da força, né? Para quem controla as Big Techs. E vocês sabem disso, essas pessoas sabem e é por isso que elas estão em pânico. Quem pontuou muito bem isso, acreditem se quiser, foi mais uma vez Glenn Greenwald, que cada vez mais aparece aqui no canal de forma elogiosa. E é bizarro, porque assim, ele é um cara de esquerda, só que no Brasil ele já está sendo visto como extrema-direita, simplesmente porque ele defende a liberdade. Lá nos Estados Unidos ele ainda se posiciona, na verdade até lá, né, os democratas já torceram o nariz para ele, porque os democratas radicalizaram muito nos discursos contra liberdade de expressão, liberdades individuais de forma geral, eles são full identitários agora, e os liberais americanos, que são de esquerda, como o Glenn, que fazem críticas a essa radicalização dos democratas, eles já são totalmente mal vistos dentro do movimento, e o Glenn está batendo de frente com essas pessoas, então por isso cada vez mais o discurso dele acaba agradando a extrema direita, e não a esquerda da qual ele faz parte. Porque ele ousou tecer uma série de autocríticas. Ele tá vendo, ele tava acompanhando essa censura e agora ele tá pela liberdade de expressão. E não adianta, mano. Quem luta pela liberdade hoje é empurrado pra extrema direita pelos próprios esquerdistas. Eles já assumiram de todas as formas que realmente eles não querem saber de liberdade. Eles usam a palavra democracia só como um enfeite, porque o que eles querem realmente é uma ditadura onde só a voz deles tem vez. E o Glenn falou isso aqui, ó. Adoro que a influência potencial de Elon Musk, isso aqui foi antes dele comprar, né? Só a ideia de ter influência no Twitter já tenha causado tanta histeria no Ocidente, enquanto o papel maciço desse bilionário saudita nunca criou nenhuma preocupação. E aqui ele compartilhou que um dos acionistas do Twitter era um bilionário saudita, ditador, que vai contra basicamente todas as pautas que os identitários dizem defender. Como ele próprio fala aqui, ó, isso porque um diz que acredita na liberdade de expressão e o outro claramente não. E é a liberdade de expressão que gera pânico. Exatamente. Há tempos tem um bilionário saudita que é totalmente contra a liberdade, claramente contra a liberdade, e ninguém viu problema nenhum nisso. Mas quando um bilionário africano, vejam só vocês, muitos não sabiam, né? O Elon Musk nasceu na África. Então, quando um bilionário africano, só por defender liberdade de expressão, compra o Twitter, aí isso causa pânico, terror. As pessoas ficam em choque. E aí um cara respondeu o Glenn falando, mano, vai direto ao ponto. Você é um defensor de um bilionário monopolizando o Twitter ou não? E aí o Glenn deu uma bela invertida falando, quem você acha que comanda as redes sociais agora? Coletivos trabalhistas e associações de sem-teto? Essas pessoas acham que só agora tem um bilionário controlando as redes sociais. Antes, era o povão que controlava. Não tinha bilionário nenhum. Ele responde isso numa publicação que o Glenn fala sobre um outro bilionário que já era acionista. Pra vocês verem que, tipo assim, mano,
É uma incapacidade de entender coisas tão óbvias. Tipo, não consegue interpretar um tweet, mano. Eles não conseguem mesmo. O cara, olha a resposta que o maluco manda, velho. Não faz o menor sentido. A invertida mais fácil da carreira do Glenn. E tem também essa outra thread que o Glenn escreveu, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que achei realmente muito interessante. Ele fala: ontem foi um dia emblemático na mídia corporativa. Foi o dia em que foram forçados a declarar explicitamente o que está claro há muito tempo. Eles não apenas favorecem a censura, mas também anseiam desesperadamente e dependem dela. Palavras fortes e totalmente verdadeiras. Mesmo que Musk não compre o Twitter, nunca esqueça o que ontem revelou. Na cultura americana, somos inculcados desde a infância que a censura é ruim. Então, é claro que ninguém, especialmente os jornalistas, vão querer falar: eu sou a favor da censura. É por isso que eles precisam de eufemismos como moderação de conteúdo, fingir que se trata de bots, abusos, etc., em vez de ideologia. Todo mundo sabe que eles estão mentindo. Ninguém se importa com o Twitter censurando bots ou spam. Não é disso que se trata. A censura de mídia social com a qual as pessoas se preocupam é 100% ideológica. Banir a dissidência sobre Covid, por exemplo, né? Os e-mails do Biden, que eu falei antes, debates sobre guerra cultural e etc. É isso que está em jogo. E de fato foi o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Como o próprio Glenn está falando. Eles não têm coragem de admitir que eles querem censurar, que eles não querem dar espaço para o debate, mas é exatamente o que eles fazem. E aí eles ficam utilizando esses eufemismos só para não bater no peito e falar: eu sou um censurador de merda mesmo. Mas é o que eles são e é o que toda essa repercussão envolvendo aí a aquisição do Twitter pelo Elon Musk escancarou. E o Glenn agora está escancarando mais ainda nessa thread fantástica que ele escreveu. Vamos colocar dessa forma. No Google, YouTube, Facebook e Twitter, você pode dizer que as eleições de 2000 e 2016 foram roubadas e fraudulentas. Você não pode dizer isso sobre 2020. Por quê? Porque qual é a diferença, né? Que coisa estranha, não é mesmo? E inclusive lembrem-se disso, né? Porque ficaram falando: o Trump é só um chorão, falando de fraude, não sei o quê. Cara, os democratas choraram 10 vezes mais em 2016, quando perderam as eleições. Só que você praticamente não viu matéria sobre eles na grande mídia, chamando eles de chorões, de maus perdedores. Não teve censura de quem propagasse essa fake news, essa teoria da conspiração. Até hoje você pode falar sobre essas possíveis fraudes. Só de 2020 que não pode. Antes das eleições de 2020, você não tinha permissão para publicar relatórios dos e-mails de Biden. E é tudo ideológico. Durante a pandemia do coronavírus, não era permitido questionar a eficácia das máscaras de pano. Você não tinha permissão para interrogar as origens do vírus. Você não tinha permissão para debater vacinas ou bloqueios. Nenhuma discordância de Fauci ou OMS foi permitida. A censura é 100% política. E mesmo Glenn, um esquerdista, como eu já falei antes, consegue admitir e perceber isso. A questão é que ele é um dos poucos honestos nesse meio. Você tem permissão para espalhar qualquer mentira, propaganda e desinformação que desejar, se isso avançar a causa ucraniana, ou seja, a causa dos Estados Unidos da OTAN. Mas será instantaneamente banido se disser qualquer coisa que desafie isso com base na desinformação da Rússia. Isso tudo é explícito. A censura aos conservadores recebe mais atenção porque é muito comum. Importante falar. Porque eles ainda tentam fazer, né? Tentam equilibrar as coisas. Falam: não, mas também tem esquerdista que é censurado, também tem. Cara, não é nem de longe, assim, não tem proximidade nenhuma, sabe? É um absurdo comparar. Porque a censura aos conservadores é muito comum. Ela é mais frequente, muito mais pesada. Mas a censura aos esquerdistas anti-establishment também é frequente. Qualquer dissidente pode ser banido. E esse é o caso do Glenn, por isso que ele se colocou aqui também. Ou seja, no fim das contas ele também está falando que, no fim das contas, as Big Tech censuram a direita e a esquerda que faz autocrítica. Basicamente. Ou seja, só quem pode falar livremente, sem medo de sofrer qualquer tipo de represália, é a esquerda convicta que defende todas as suas teses de forma escancarada, por mais absurdas que sejam. Fingir que se trata de bots ou spam é fraudulento. Essa censura é sobre o controle de informações políticas. A mídia social foi anunciada como uma inovação que libertaria os indivíduos do controle centralizado do Estado e do poder oligárquico sobre o seu discurso. Tornou-se exatamente o oposto, a ferramenta mais poderosa de controle de informações e restrições de fala já concebida. Mas uma fala muito forte e muito precisa do Glenn. Quão burro você tem que ser para acreditar que os jornalistas que trabalham na Bloomberg e no Washington Post, Comcast ou CNN de Bezos estão preocupados com os bilionários controlando a mídia? Eles estão apenas petrificados que o bilionário errado, aqueles que pode não censurá-los, possa reinar. O bilionário que eles não podem censurar, ou que não está a favor da censura, basicamente, né? Como a gente vem dizendo. Enfim, excelente thread do Glenn.
não tem mais nada a acrescentar, ele realmente disse tudo, né? Só o movimento do Elon Musk já escancarou as reais intenções dos verificadinhos, da grande mídia, como eles são os censuradores, eles são os controladores, como eles é que não respeitam a democracia, não aceitam as opiniões divergentes. Tem ainda um tweet interessante do Oliveira que eu também separei aqui, que vai na mesma linha, né? Ele fala: que medo é esse de ser silenciado por um bilionário que diz que é a favor da liberdade de expressão? É muito melhor ser censurado por leis idiotas criadas por parasitas de impostos que pensam que alguém tem direito a não ser ofendido, especialmente eles próprios. Isso é censura do bem. Enfim, eu realmente torço para que o Elon Musk consiga restaurar o Twitter, para que ele deixe de ser uma simples ferramenta de cancelamento em massa. Eu espero que se torne um lugar habitável. Eu espero que a gente tenha nessa uma primeira empreitada a favor da liberdade de expressão, contra a censura. Tomara que esse seja o ponto de virada, porque eu já estava praticamente perdendo as esperanças. Eu não via saída para as Big Techs, porque realmente todas elas convergiam para o mesmo lado, e não era um lado legal, porque era um lado bastante censurador, autoritário, e que queria dar palco só para um tipo de voz, enquanto coloca o outro lado no completo ostracismo. O Twitter era a rede social mais problemática, mais perigosa, tomara que deixe de ser. Mas ainda temos problemas nas outras redes sociais, tomara que eles também sejam corrigidos, tomara que a gente consiga ter mais liberdade também no YouTube, na Twitch, em tudo quanto for lugar, porque, cara, isso é importante, a gente precisa disso, a gente precisa que o debate possa existir. Vamos torcer para que realmente o Elon Musk aí seja o nosso grande salvador nessa questão, né? E vamos aí aguardar, então, os próximos capítulos para ver como as coisas vão mudando. Já tem gente percebendo que contas de direita estão ganhando mais engajamento, mais seguidores. Inclusive a minha, eu fiz um tweet que pegou um engajamento muito maior do que qualquer outro tweet que eu já tinha feito. Então, parece que já está mudando, apesar de também tem gente falando, cara, o dinheiro nem caiu na conta ainda, não teve tempo para fazer nenhuma mudança, pode ser só o reflexo de mais pessoas de direita entrando na plataforma por causa disso, né? Porque agora eles sentem que são mais acolhidos lá dentro. Pode ser que seja isso também. Mas fato é que muitas contas de direita estão crescendo e provavelmente os shadow bans vão ser removidos, não vai mais ser uma rede social que só dá voz, só dá palco para um lado. Isso é o mínimo que a gente espera, então vamos aguardar aí para ver. Espero que você tenha gostado do vídeo, sem muitas enrolações. Eu preciso mais do que nunca do seu apoio, porque como eu tive todos esses problemas de cancelamento, enfim, censura nos últimos dias, cara, eu realmente estou precisando muito. Então se você tiver como ajudar através de Apoia-se, usando o Pix, o QR Code aí para me ajudar, dando uma força aí doando pro meu Pix, ou sendo membro, através do Apoia-se, acho que eu já falei ali embaixo na descrição. Enfim, eu tô completamente enrolado já. Preciso muito do seu apoio, da sua força. Se inscreve lá no Trás de Cortes, acompanha as lives na roxinha também. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até o final. Agora eu vou indo, até mais. Fui!